que Ele transforma desertos em grandes mananciais. Esse é o Deus que a gente crê, que a gente chama de Pai. E não existe pai, tô falando pai de verdade, que desampare seus filhos. Não existe. Então nosso Deus, como um Pai amoroso, como eu disse no início, basta um pequeno ruído seu, Ele já está pronto para te ajudar. Esse é o Deus que a gente chama de Pai. Amém? Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para você: não dorme não, querido. Queridos, a gente separou uma palavra assim breve. Esse ano de 2019, que lugar do pódio você se colocaria? Que lugar do pódio você se colocaria? Dá um nó na nossa cabeça. Mas Deus, Ele quer que você esteja nesse lugar aqui. Quantos querem estar nesse lugar? Só 15 pessoas? Vou perguntar de novo. No ano que vem, quantos querem estar nesse lugar aqui? Então, eu quero estar ministrando nessa noite uma palavra breve que diz assim: em Jesus eu posso. O que você pode em Jesus? Você pode o que em Jesus? Você acredita nisso? Então acabou a pregação. Querido, como eu disse, são 3 verbos. Professor, o verbo é o quê? Uma ação, né? Amém? Aquilo que você faz. Crescer. O crescimento, ele gera uma mudança. Quantos acreditam nisso? O crescimento, ele tem que gerar uma mudança. Você lembra de quando você era pequeno? Olha como é que você está hoje. Talvez vai ficar pior lá na frente. Então o crescimento, ele gera uma mudança. Avançar. Avançar significa sair da posição cômoda para uma zona de realizações. Talvez o seu 2019 foi assim um pouco cômodo, um pouco confortável. Você não quis se mexer para muita coisa, inclusive para mudança, para crescimento. Mas o convite da primeira igreja batista para você é esse: sair da posição cômoda para uma zona de realizações. Quantos querem chegar nessa zona de realizações? Amém? Conquistar. Quantos querem conquistar? Amém? Se apropriar daquilo que nos é de direito por meio da fé. Você entendeu o testemunho do Charles? Talvez muita gente dizia que ele não ia chegar a lugar nenhum. Às vezes, pelos nossos próprios esforços, literalmente é quase que impossível a gente chegar em alguns lugares. Mas quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, todos os lugares são possíveis.
Então, falando a nível de igreja, eu preciso entender que as minhas conquistas, ainda que ela tenha uma participação minha, quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus. Porque eu vi uma postagem no Facebook essa semana, aonde que o Cortella, um grande pensador, ele estava falando sobre a questão da esperança, né? Que às vezes a gente entende errado a questão da esperança. Levamos a esperança para o campo do verbo esperar. E essa esperança, ela não funciona. Porque a gente fica esperando, fica prostrado, fica nessa zona cômoda, confortável. Aí ele falou que a esperança que nos leva a determinados lugares, ela está no nível do verbo esperançar, que é aquela que me leva, que te leva a tomar uma atitude, a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa. Porque se você tem esperança para a sua vida de dias melhores, você não pode ficar com essa esperança no campo do esperar, esperando que algo aconteça, esperando que Deus resolva tudo por você, esperando que alguém venha e te faça algum favor. Não, não, não. Agora, quando você tem esperança em alguma conquista, no verbo esperançar, e você toma algumas medidas em que Deus está ali do seu lado te ajudando, com certeza a sua esperança se tornará numa realização, e essa realização gerará para você uma conquista. Por quê? Porque Deus é o maior fazedor de milagre que a gente pode ter. Amém? E aí, a igreja que deseja uma vida de avanço, crescimento e conquistas, ela precisa amar a Jesus incondicionalmente. Ela precisa amar a Jesus incondicionalmente. Faça chuva, faça sol, esteja bom ou ruim, Jesus é o centro da minha vida. Não importa qual seja o meu estágio emocional, não importa qual seja a minha condição financeira, não importa como esteja o meu casamento, Jesus tem que ser o centro de tudo na minha vida. Eu preciso olhar para todos os lugares e ver uma única pessoa: Jesus, 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 porque Ele sim faz o milagre que eu preciso. É Ele que faz o milagre. Mas como eu posso ter esse amor incondicional por Jesus? Como isso funciona? João capítulo 21, nós conhecemos essa história. Depois que Jesus aparece para os discípulos ali na beira da praia, do lago, mar da Galileia, não importa. Ele vai com seus discípulos a um determinado lugar e ali eles comem pão e peixe assado. Que refeição deliciosa foi aquela com Jesus. Jesus então faz ali aquela refeição com os discípulos, come ali o pão, come ali o peixe assado. E depois ele chama um cara, Pedro, no particular. E ele faz uma transformação na vida de Pedro, que assim, muito me impressiona a maneira como Jesus tratou com Pedro. Muito me impressiona da maneira como Jesus cuidou de Pedro. Muito me impressiona da maneira em que Jesus aplicou na vida de Pedro as palavras corretas. Diz assim em João capítulo 21, versículo 15: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele:
sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse o que para ele? Cuide dos meus cordeiros. Essa foi a primeira vez que Jesus fez essa pergunta. E Jesus pergunta pela segunda vez: Simão, filho de João, ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Jesus então pergunta pela terceira vez a mesma coisa: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. Querido, quando eu comecei a estudar essa palavra, quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo: será que eu amo Jesus da maneira que ele merece? Eu alinhei 3 episódios de Pedro diante de Jesus, 3 episódios. O primeiro está em Mateus lá 16, que Jesus interroga os seus discípulos, pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E chega num determinado momento, Jesus pergunta: e vós, o que dizes a respeito do Filho do Homem? Pedro salta: pá, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica maravilhado com aquela revelação, porque Jesus sabia que Pedro tinha recebido algo do céu. Jesus sabia que Pedro tinha recebido uma revelação direta de Deus. E Jesus falou assim: ó, bem-aventurado é você, Simão Barjones, porque não te foi revelado carne e sangue, mas sim o meu Pai que está no céu te revelou isso. Aí um pouco mais à frente, Jesus fala da sua crucificação, fala da sua dor, fala do seu sofrimento, e Pedro então salta: não, isso não vai te acontecer, não, nunca. Ainda que aconteça, eu vou com você. E Jesus olha para ele e fala assim: ó, para trás de mim, Satanás. Aí Jesus libera uma palavra dura. Jesus estava com aproximadamente quase 500 pessoas perto dele. Ele libera uma palavra dura e vai saindo um por um, saindo um por um, saindo um por um, saindo um por um, e de repente só fica os 12. E Jesus vira para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir embora? Aí salta Pedro: pá, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? E eu fiquei pensando nesse cara, nesse Pedro. Eu fiquei pensando nesse Pedro. Eu falei assim: caramba, como é que esse cara, ele tinha, sabe, a resposta que Jesus queria ouvir. E às vezes, em alguns momentos, a resposta que Jesus não queria ouvir, ele também tinha. E aquilo chamava a atenção de Jesus, que até que aquela parte que a gente mais gosta, ou a maioria dos crentes gosta, que ele nega. Pedro negou. Mas teve um dia que Pedro também teve que confessar o amor que ele tinha. Eu não sei como é que foi o teu ano de 2019, se você mais negou o amor a Jesus. Eu quero trazer você para dentro dessa história. Jesus está te perguntando: você me ama? Jesus está te perguntando: você me ama? Jesus está querendo saber se você o ama realmente, para que você viva uma vida de avanço, crescimento e conquista. Porque Pedro, quando foi retratado, quando ele foi tratado, melhor dizendo, é que Jesus estava olhando um Pedro lá na frente completamente transformado, um Pedro completamente mudado. Deus, ele está falando isso comigo porque ele quer em 2020 um Célio completamente mudado. Porque a igreja, querida, ela começa comigo, começa com você. A igreja começa com cada um de nós. Porque Jesus, ele começou a fazer algo que ninguém mais poderia fazer com Pedro. Jesus estava curando a mente de Pedro. Jesus estava curando a alma de Pedro. Jesus estava curando o espírito de Pedro. E o melhor de tudo, Jesus estava colocando em Pedro aquilo que ele precisava: confiança em si
mesmo. Talvez a gente pense, mas como Jesus fez todas essas coisas em algumas perguntas? Ou seja, fazendo a mesma pergunta. Pensa você, Pedro, diante de Jesus, depois de ter o traído. É agora. Ele vai me descascar. Quando eu o neguei pela terceira vez, ele olhou dentro dos meus olhos. E eu não tive tempo de me retratar com ele, mas ele ressuscitou para retratar-se comigo. E Pedro estava com a mente achando muitas coisas. E Jesus faz uma pergunta tão simples: tu me ama? Talvez você não saiba nem por que você veio aqui hoje, mas foi para ouvir justamente isso. Jesus perguntando para você: tu me ama? Tu me ama? Às vezes a gente leva o amor a Jesus de uma forma muito poética. Depois que Jesus fez essas perguntas para Pedro, Jesus indicou a Pedro da maneira como ele iria morrer. E Pedro tinha que dizer: ainda que eu tenha que perder a minha vida, eu te amo. Ainda que eu tenha que abrir mão da minha vida, eu te amo. Avançar, querido, fala de ousadia. Quantos querem viver no 2020 de ousadia aqui? Você precisa sair da zona cômoda, aquela zona confortável. Só quem tem ousadia avança, ou só avança quem tem ousadia. Qual a área da sua vida que você quer avançar? Qual é a área? Pastor, esse ano eu não tive muitas experiências com Deus. Esse ano eu não tive um bom relacionamento com a palavra. Esse ano eu não tive um bom relacionamento com Jesus, com a oração. Mas eu preciso avançar. Essa é a sua oportunidade. Oséias 6,3 nos faz um convite. O que diz Oséias 6,3? Conheçamos e esforcemos-nos por conhecê-lo. Em outra tradução diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quantos querem conhecer o seu Senhor de perto? Querido, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Às vezes a gente diz que conhece alguém. Quer ver? Quantos conhecem o Neymar aqui? Sabe do que ele gosta? O número que ele calça? A roupa que ele veste? Quantos conhecem aqui o Roberto Carlos? Se apaixonaram com as músicas dele? Choraram com as músicas dele? Casaram com as músicas dele? Sabem até que ele não tem uma perna. O signo dele, alguém sabe? A comida que ele mais gosta, alguém sabe? Então não conhece. Eu conheço a Jesus, conhece mesmo? O que ele gosta? Oséias diz pra gente: conheçamos o Senhor. Para eu avançar, querido, eu preciso conhecer por onde eu estou caminhando, com quem eu estou indo. Não basta só conhecer, tem que ter um processo contínuo no conhecimento. Às vezes a gente mora aqui na Rocinha, assim, quem mora aqui na Rocinha, cria, né? É cria que se fala, né? Cria, né?
conhece norte, sul, leste, oeste da Rocinha. Mas tem cria que não conhece. Mora onde? Eu moro na Rocinha. Tu conhece tal lugar? Não. Querido, precisamos conhecer mais o Senhor. Eu estou te convidando, 2020, vamos conhecer mais o Senhor. Avançar, ousadia. Porque quando a gente conhece o Senhor, a gente sabe que existe um alvo para a gente chegar. Existe uma meta. Existe uma meta. Olha o que Filipenses 3,14 diz: prossigo para o... a fim de perder. A fim de quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você conhece o Senhor, a sua vida, ela é um ganho dia após dia. Pastor, não vou ter derrota. Olha, a luta você pode até ter, mas com Jesus a derrota é não, é zero. Com Jesus a derrota é zero. Sacou? Eu costumamos dizer que o nosso maior adversário quem é? A gente mesmo. É a gente mesmo. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio. Você quer ganhar esse prêmio onde? No céu ou na terra? No céu não tem guerra, no céu não tem concorrência, no céu não tem corrida. A corrida é aqui na terra. Mas para eu correr de uma maneira vitoriosa essa corrida aqui na terra, para eu avançar, eu preciso conhecer quem me chamou. Eu preciso conhecer quem me alistou. Eu preciso conhecer quem me convocou. Se eu não conhecer, eu não vou conseguir chegar lá. Toda equipe de qualquer tipo de esporte tem um técnico. Você concorda comigo? O reino de Deus, o nosso técnico é Jesus. E aí, você está entendendo esse negócio? Às vezes o técnico, ele monta uma equipe para ela vencer. E ela vence. Por quê? Porque o técnico, ele tem visão de vencedor. O técnico, ele tem visão de conquistador. Agora, será que Jesus não tem essa mesma visão? Jesus te chamou para quê? Para avançar. Jesus te chamou para andar para frente. Mas você precisa conhecê-lo e prosseguir no conhecimento e na direção certa. Hã? Acho que você não está entendendo. Jesus te chamou para um relacionamento com Ele. Entendeu até aqui? Quantos entenderam até aqui? Amém? Show. Se você construir esse relacionamento com Ele de intimidade, você vai confiar que nesse caminho em direção ao alvo, você tem a possibilidade de alcançar vários prêmios. Porque esse prêmio, ele está embutido no chamado celestial de Deus para você em Cristo Jesus. Não foi eu que te chamei. Não foi o pastor Emerson que te chamou. Quem te chamou? O chamado veio do alto. Vinde a mim. Já descansou? Continua a caminhada. Avança. Você entendeu? Crescer. Todo crescimento precisa ser gerado uma mudança. Quantos querem mudança? Ou quantos querem crescer? Amém? Olha o que diz 2 Pedro 3,18. Cresçam. Ele dá um conselho. Cresçam. Porém, na graça e no... Tem que ter conhecimento para crescer, querido. Tem que ter o conhecimento dele para crescer.
Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de quem? Nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Balança o ombro desse crente aí, depois das suas palmas, e diga: cresça em Jesus. Cresça em Jesus. A graça não é um ambiente, não é uma religião. A graça não é um pote, uma comporta. A graça é Jesus. Então eu preciso crescer em Jesus. Crescer na graça e no conhecimento daquele chamado celestial que está tudo embutido em Jesus. Pastor, como é que eu faço para crescer? Se já conhece Jesus, você precisa ter intimidade com Ele. Na intimidade com Jesus, nós temos o crescimento que precisamos. Sem intimidade com Jesus não tem crescimento. Sem intimidade com Jesus não tem avanço. Não dá, é inviável. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 2, Jesus, quando ele fica no templo, lá no meio dos doutores, a Bíblia diz que Jesus ele ia crescendo na graça, no conhecimento e na estatura diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo. Conquistar. Quantos querem conquistar aqui? É bom conquistar, não é? É bom conquistar. Eu acho interessante. Eu vou falar de um nadador, não sei se todos vão conhecer, Michael Phelps. Esse cara conseguiu quebrar todos os recordes dele mesmo. Porque quanto mais ele nadava velozmente, ele queria diminuir aquela marca. Então aquilo para ele era algo que o motivava a conquistar muito na natação. E ele tinha que se fortalecer para avançar em conquistas. A irmã Leda, ela no momento do seu testemunho, ela estava falando do momento em que Jesus foi batizado. E pelo Espírito ele foi para o deserto, ser tentado pelo diabo. Naquele momento Jesus estava se fortalecendo para o seu ministério. E depois que ele conseguiu vencer a tentação do deserto, ele saiu fortalecido daquela tentação ali, daquele ambiente. E ele deu início ao ministério. É interessante que a gente começa a olhar para Jesus e a gente fala assim: ah não, poxa, era Jesus. Era Jesus, o Filho de Deus. Só que Hebreus nos informa, a carta aos Hebreus, ela nos informa que em tudo Jesus foi tentado. E as tentações que ele sofreu não são diferentes das que nós sofremos. Porém, Jesus sabia fazer boas escolhas. A escolha é nossa. Você sabe fazer boas escolhas? Agora eu quero que você faça algo profético para esse irmão aí. Declara para ele: 2020 você vai aprender a fazer boas escolhas. Em 2020 você vai aprender a fazer boas escolhas. 2019 já acabou, irmão. Não adianta ficar choramingando leite derramado, não. O que passou, passou. Você está com uma nova oportunidade na sua frente. Olha o que Romanos, capítulo 4, do 18 ao 20, fala de conquistas. E eu acho que esse homem, para a gente, é uma grande referência em permanecer na palavra prometida por Deus.
que aqui Abraão ele teve que crescer, Abraão ele teve que avançar até chegar o momento da sua conquista. Aí Paulo, sabiamente, muito bem dirigido pelo Espírito Santo, ele faz esse relato, ele reconstrói em poucas palavras essa trajetória de Abraão. Aí Paulo, no capítulo 4, versículo 18 de Romanos, ele fala assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Por que Abraão não se enfraqueceu na fé, irmãos? Por quê? Ainda que tenha sido tempos bem antes de Oséias, Abraão ele já sabia como conhecer e prosseguir no conhecimento ao Senhor. Então Abraão ele ouvia a voz de Deus, ele discernia bem a voz de Deus, ele dava atenção à voz de Deus. Ele dava atenção porque ele sabia que a voz de Deus era o canal para que ele conquistasse aquilo que Deus disse que ele iria conquistar. Então ele permanecia no que a palavra de Deus dizia para ele. Então ele não se enfraquecia na fé, porque se tem uma coisa que gera fé no crente, tem crente aqui? Tem crente, é a palavra de Deus. Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é a palavra de Cristo. Quem não ouve a palavra de Cristo se enfraquece. Já em contrapartida, quem ouve e dá crédito se fortalece. Então Abraão, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, a palavra de Deus vai sustentar até que essa palavra se cumpra. Queira o diabo ou não, Deus é fiel. Deus é fiel. Queira o diabo ou não, Deus vai cumprir. Mas tem um segredo. Fala comigo, tem um segredo. Você sabe qual é o segredo? Permaneça firme na palavra. Permaneça firme na palavra. Aí diz assim: ele não foi incrédulo em relação à promessa, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Meu irmão, quando a sua fé é fortalecida na palavra, a conquista chega. A glória tem que ser de Deus. A glória não é sua. A glória não é do teu patrão. A glória não é do presidente, não é do governo, não é do prefeito. A glória é de Deus. A glória não é do teu salário, a glória é de Deus. A glória não é do teu conhecimento, é de Deus. A glória não é da tua habilidade, é de Deus. A glória não é dos teus diplomas, é de Deus. A glória não é dos seus méritos, é de Deus. A glória é de Deus. A vida de uma igreja que nasceu para vencer precisa estar regada pelo amor a Jesus e cheia do Espírito Santo. Quer ser uma igreja que vence, querido? Ame apaixonadamente a Jesus. Quer ser uma igreja vencedora? Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Não vai faltar testemunho para a sua vida. Não vai faltar milagre de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não vai faltar. Você pode ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus, querido. Deus abençoe você. Glória a Jesus.